A nova tradução na linguagem de hoje, ela vai nos dar uma dimensão assim bem bacana do que Deus tem para nós, para a nossa vida e para a nossa existência como cristão e como filho de Deus. Amém? Esse entendimento é importante. Você é filho e filha de Deus. A primeira observação, e é importante aqui a gente fazer algumas considerações. O Evangelho de João vai nos chamar a ter uma fé viva e ativa em Cristo, resultado da própria vida em Cristo. Esse livro é escrito aproximadamente 85 depois de Cristo, e ele tem a mesma importância, a mesma dinâmica para hoje, para agora, pois ele é também as boas novas de salvação. Ele traz para nós um novo tempo de compaixão e graça pela humanidade. E João, cheio da graça de Deus, vai nos trazer para essa dimensão de entender que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio arrebatar a igreja, levar o cativo, quem estava preso, condenado pelo pecado, a ter uma nova vida em Cristo. Todo o Evangelho vai trabalhar essa pessoa de Jesus que salva, que liberta e que cura. E para a igreja, e refletindo, claro, dentro do livro, a gente dedicou-se ao capítulo 15, mas pedimos à igreja que também se dedique a todos os capítulos desse livro, pois traz ensinamento para o povo de Deus. São 21 capítulos, dá para ler uma tarde aí, uma terça-feira aí dessa que está aí, que promete muito. Pode ser um livro, o Evangelho, que você pode escolher para lhe abençoar nesse dia, nesse feriado aí. E quando Jesus começa a falar, é uma fala de Jesus, é um texto direto de Jesus, ele começa a se apresentar, como já se apresentou para nós em outras situações. Mas aqui Jesus está com seus discípulos, dentro de um discurso sobre o Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo, sobre a promessa que chegaria uma pessoa que ia consolar, e essa pessoa é o Espírito Santo, e quem vai traduzir a palavra, quem vai trazer a Bíblia organizada, vai chegar aí a partir desse momento, trazer um pensamento sobre Jesus, a videira verdadeira. É dentro de uma narrativa, não foge, porque é o conjunto da obra que Deus opera em nós. Eu precisei do Espírito Santo para achegar-se a Jesus, reconhecer Ele como Senhor, mas também eu devo permanecer agora no Senhor. Eu tenho, você tem, está dentro de você o Espírito Santo de Deus, mas agora eu devo permanecer no Senhor. Por isso que o 14 começa nesse convite de Jesus para abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para a compreensão total da obra salvadora na vida das pessoas pela fé na pessoa de Jesus. E assim começa o texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que não dá uvas, ele corta, embora esteja em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhe tenho dado. Continue unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês, pois assim como o ramo só não dá uva quando estão unidos com a planta, assim também vocês não podem dar fruto se não ficarem unidos comigo. O que é que Jesus queria, o que é que Jesus desejava ensinar para os seus seguidores que estavam ali ouvindo essa mensagem? Vamos tentar voltar lá àquela cena. Era normal ele estar sentado num barco, de frente para um terreno, e falar para a multidão.
Outras vezes, Jesus estava sentado no monte, falando para a multidão. Muitas das vezes, ele estava em uma casa ou em um lugar, cenáculo, como queira, e falando para as multidões. E aqui não é diferente. E quando ele começa a apresentar que ele é a videira, ele está trazendo algo muito do cotidiano daquele povo. Nós estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando do contexto de Israel vivendo ainda naquele momento ali, vamos assim tentar trazer, dominado pelo Império Romano, e que tinha que cultivar as suas plantações, e uma delas era a videira. A planta vai ser uma parreira, essa parreira ela vai dar ali a uva, ela vai fazer com que esses irmãos, ou aquele povo, era alimentado e pudesse fazer o vinho, vender o vinho, exportar o vinho, como aqui em nossa região, aqui é esse beira-mar todo aqui, onde é a grande plantação do dendê, a costa do dendê. Saindo de Nazaré até Ilhéus é costa do dendê. Una, Itacaré, e aí vem descendo, Camamu, etc e tal, é a costa do dendê, porque há uma grande plantação de dendê. E essa região aqui é uma região onde se planta uva. E o interessante é que quando olhamos para a uva, nós notamos um cacho de uva. E Jesus é aquela grande parreira. Ele começa a apresentar: o meu pai é o lavrador, é aquele que cuida da parreira. E nós estamos ligados a esse Jesus, estamos ligados a esse Senhor por Jesus Cristo. É por isso que a necessidade do 14 ligado ao 15 nos faz pensar a necessidade de continuar. Irmãos, é necessário continuar no cacho da uva que é Jesus. É necessário continuar na parreira que é Jesus. Essa necessidade é para que a gente não venha se abalar com o que está acontecendo agora. Estamos falando de uma carta de 85 depois de Cristo. Estamos em 2021 e ela tem a mesma dimensão. Você deve comprar uva na sua casa. Você deve comprar algumas frutas que vêm em ramo. Faça um teste. Separe aquela uva do cacho. Automaticamente ela vai perder a sua qualidade. Você não vai querer mais chupar aquela uva. As outras frutas também ligadas nessa ramificação, nos dá a entender que a gente não pode estar afastado, muito afastado do corpo de Cristo. E principalmente do Cristo. Eu quero ficar ainda no Cristo, porque tudo em nós gera, vivifica, purifica e muda em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando ele vai apresentando e chamando a atenção, ele nos leva para o versículo 2 a pensar sobre todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Ou seja, ele vai tirar do pé de uva, ele vai tirar da plantação aquele fruto, aquele ramo que não está dando fruto. A nossa vida cristã, ela perpassa por isso, porque o tempo todo estamos sendo provados pelo Senhor. Mas o que eu quero aqui ainda no versículo 2 é fazer a seguinte observação: não deixe Jesus lhe cortar. Deixe Jesus lhe poldar. E aqui parece que vai doer. O corte é definitivo, mas alguns hoje foram cortados. Eu quero dizer, no contexto cristão hoje, na igreja contemporânea, alguns não estão nem fazendo questão de estar mais, ser parte da parreira, estar preso a essa videira. Infelizmente, alguns serão cortados pelo Senhor. A igreja é acolhedora, a igreja abraça, a igreja abençoa, mas muitos serão cortados pelo Senhor. Parece uma palavra de dor nesse momento, mas tem aqui um outro ponto. Todo ramo, embora estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fique
limpos. Olha o processo de Deus. Você consegue ver a parreira, você consegue ver a plantação e o lavrador limpando aquele cacho de uva. Será que na minha vida, será que na sua vida o Senhor não está limpando as nossas vidas para que a gente venha dar mais fruto ainda? E o segredo, a revelação da palavra, é o próprio Jesus dizendo: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Queridos irmãos, capítulo 1 desse mesmo versículo, desse mesmo livro, a Bíblia vai nos dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Preste atenção, veja isso. Mas todo quanto o recebe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu falo nessa noite para filhos e filhas de Deus. Se você está num processo espiritual, onde você sente e vê que Deus está podando alguma coisa, é porque Deus está lhe limpando, Deus está me limpando para fazer a grande obra em nossas vidas. E qual seria a necessidade hoje, nesse tempo que Jesus quer purificar, Ele quer limpar em nós? Muito cuidado com os seus sentimentos. Os sentimentos é algo que deve ser o tempo todo, a gente ter esse cuidado com ele, porque toma o nosso coração. Entra apenas com um chateamento. Daqui a pouco pode virar uma raiva, uma coisa que você não suporta mais, e isso toma o seu coração. Há alguns sentimentos dentro de nós, em mim, que eu fico vigilante com ele, atento. Há sentimentos que não deixam você crescer. Há sentimentos que travam você. Você quer fazer alguma coisa e aquele sentimento trava você. Muito cuidado. Começa rasteiramente esse sentimento. Mas Jesus está me dizendo que vocês estão limpos pela palavra. A purificação dos sentimentos começa quando eu me dedico à palavra de Deus, quando eu quero o que é do céu para a minha vida. Vai pegar um feriadão aí, encara aí a homilética do capítulo 19, 119 do Salmo. Pega o Salmo 119 e dá uma estudada nele, e você veja a importância da palavra de Deus. Purifica, santifica, renova, levanta, restaura. É essa palavra que se apresenta. É por isso que ele é o quê? Ele é o verbo que veio habitar entre nós. Aleluia. O Logos de Deus, do grego, ele está aqui agora, nessa noite. Não porque eu quero, nem porque eu vim pregar de gravata, não. Mas porque aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. O sentimento que ele quer tratar, destacarei 3. Cuidado. Esses são terríveis. Vou começar pelo mais moderno agora. Ganância. Nós estamos num contexto em que, de ontem para hoje, a gasolina foi para R$7. O gás de cozinha, liguei hoje à noite, lá de casa acabou, foi para R$120 para entregar. Entregar hoje à noite lá em casa. Nami não está em casa, mamãe não está por lá, estou pegada amanhã. R$120 para entregar em casa hoje à noite. Vamos para frente. O sentimento da ganância nos faz querer mais. Nós somos trabalhados para ter ambição correta, mas a ganância, quanto mais a gente tem, a gente quer. E se eu puder dar uma rasteira em alguém para ganhar mais, eu vou fazer isso. Muito cuidado com esse sentimento. O mundo é de concorrentes. Concorrente é bom, mas você, cristão, tem que saber até onde você vai. Cuidado com a ganância. Deus tem guardado você até hoje. Ficamos desempregados, ficamos sem recursos baixou, mas Deus sempre botou lá o pratinho na sua mesa. Eu acredito assim. E se faltar, a gente vai ali agora e resolve isso.
aqui na própria congregação. A igreja, o povo de Deus, o filho de Deus, que quer estar na videira, tem que tomar cuidado com isso. Isso pega muita gente, isso pega muito crente. Cuidado com a ganância. Ela pode fazer com que você perca amigos, perca o caráter, perca o princípio de Deus na sua vida. Eu preciso trabalhar, eu trabalho. Há direitos assegurados, estou correndo atrás. Mas eu entendo que eu não posso querer derrubar o meu concorrente. Ele é um pai de família, ele tem família para sustentar, ele deve ter lá um orçamento para fechar todo mês. Então, muito cuidado com a ganância destruidora. Ambição não. Eu quero que você seja uma pessoa abençoada em ambições corretas. Mas muito cuidado com o sentimento de ganância. Segundo sentimento nessa noite, muito cuidado com seus medos. Pastor, por que medo? Porque geralmente os medos são implantados na infância da criança. Você vai lembrar de alguns aqui. O dia que seu pai lhe esqueceu na escola. O dia que você dormiu no escuro. Só que você cresceu, está aí com seus 20 anos de idade agora, e continua com o mesmo medo da criança lá de trás. E depois da pandemia, acho que alguns pioraram mais ainda a situação do medo. Muito cuidado. O medo pode travar você crescer espiritualmente, socialmente e espiritualmente. Volto a dizer em que sentido? Naquele momento em que Deus quer lhe abençoar e você fica, rapaz, isso não é para mim não. Isso é lá para o irmão Roberval, que é especial, que está se dedicando a Deus. Mas Deus quer lhe abençoar, porque você também é filho de Deus. E você está ligado na videira do Senhor e sendo purificado pelo Senhor. Primeiro sentimento é ganância. Tire da vida. Ah, meu filho, não resolve não. Aqui só uma toalha. Aqui. Irmão, o sentimento de medo, o sentimento de ganância são bastante preocupantes nesses dias. Mas tem o último. Tem o último que eu quero lhe assegurar, à luz da palavra de Deus, que no seu coração, entenda bem, ele não pode, não resolve não, Luciano, pode, não resolve não, na igreja não resolve. Queridos irmãos, há o sentimento chamado de culpa. Você tomou uma topada, lá em 89, 70 não sei quanto, e carrega essa culpa até hoje. Ei, em Jesus, você pode, pelo menos, ser purificado desses três sentimentos. Ambição que destrói o outro. Você pode ser purificado de medos que lhe prende a você não tomar decisões. E você pode ser livre de toda a culpa. Irmãos, ontem não volta mais. Às 18 horas do dia de hoje, não volta mais. Deixa para trás. Ele já jogou no mar do esquecimento tudo aquilo que me separava dele, tudo aquilo que nos separava do Senhor. Eu pequei ontem. Você sabia disso? Eu pequei ontem. Nessa manhã, o saldo estava lá de graça e misericórdia mais uma vez. Já tive hoje na congregação, fui ajeitar lá uma situação sobre preparar a classe dos jovens para terem o seu momento de ministração. Então, com certeza hoje eu falei, em algum momento aí. E amanhã, o que é que Deus vai fazer? Hein, Luciano, você é meu gerente de banco. O meu saldo está como lá, meu filho? Seu saldo continua o mesmo. Porque Ele vai renovando a graça e a misericórdia sobre nós. Muito cuidado com isso. Sentimento de ganância, sentimento de culpa e sentimento de medo. Procure ajuda, procure alguém para conversar. Aqui na congregação tem a irmã Karine, esposa de Marcelo, né? Tem outros irmãos também que podem lhe ajudar. Tem o nosso pastor, o pastor João Carlos também, pode lhe ajudar como tratar esses sentimentos que às vezes nos trava. Irmãos, tem pessoa que passou no curso do Detran e não consegue dirigir. Eu fico tentando me... Tu passou lá e não... Ah, eu tentei entrar no carro,
Pô, só na pressão que vai? A gente só na pressão? Não, queridos. São sentimentos que vão sendo trabalhados, que a gente vai sendo purificado por pessoas que se aproximam de nós para nos ajudar nessa caminhada. Amém? Fique certo disso. O Senhor, o dono da videira, o lavrador, Jesus quer nos purificar à luz da sua palavra, à luz do seu entendimento bíblico, à luz daquilo que ele vem trazendo para nós, porque ele deseja que em nós aconteçam algumas coisas espirituais. E o texto segue dizendo: continue unido comigo, e eu continuarei unidos com vocês, pois assim como o ramo só da uva quando está unido com a planta, assim vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Ele chama para si a responsabilidade. Eu não estou conseguindo algumas coisas no espiritual, mas no Senhor eu vou conseguir. Destaquei 3 também, mais 3, para a gente pensar sobre o fruto do Espírito Santo. É muito importante hoje nós termos habilidade, ou querer buscar no Senhor, essa capacidade de estarmos desenvolvendo frutos. Irmãos, cá para nós, é desafiador ver cristão murmurento. Você dialogar com a pessoa sobre um problema, tal, trocar informação, mas todo o tempo aquele irmão está murmurando, não tem uma coisa faltando ali. Está faltando algum negócio ali do Espírito Santo. Você vai conversar com a pessoa, nem abra a boca, vai começar logo o derramar de lágrimas. Você baixa a cabeça, guarda o seu sentimento ali e fica, é verdade, eu sei como é. Igreja, povo de Deus, nós somos o povo que é para ser o povo mais, redundante, né? O povo mais alegre da terra. Porque o fruto do Espírito Santo, a alegria, está dentro de você. Como é que o povo estava passando luta? O povo estava passando peleja. Ó, irmão, soldados romanos não entrava na casa assim, rapaz do Senhor, eu vim aqui tirar umas coisas de vocês. Vocês, esse tempo, não pagaram os tributos que César está querendo, não. Arrombando porta, pegando galinha, pegando carneiro, tirando a botija do azeite, chegando na plantação, arrancando tudo. E quando Cristo está me falando disso aqui, eu só vejo a ação do 14 em mim. A ação do 14 junto do 15 vai me fazer alegre em meio a qualquer situação que eu esteja passando. Tristeza é normal, uma pessoa vai ficar triste, cabisbaixo, mas constantemente, meu pastor Fábio, que está nessa live aí agora, constantemente afundado naquela situação, irmãos, não é permissível. Quem está na videira não pode estar o tempo todo naquela miséria total. A fala é uma fala, como é? Só para baixo, é uma fala que vai humilhando-se, que vai só descendo o tempo todo. Ah, porque eu sou cristão, é porque Deus quer é isso para a minha vida, eu tenho que estar na prova. Cadê a alegria na prova? Paulo está escrevendo, não está aqui na nossa memória, mas Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, se alegrai em Cristo. É em Cristo, porque em Cristo está aquele que limpa a gente, que purifica a gente, que não corta a gente. Então, situações que é para ser tristeza, vem com uma alegria. Eu falo sempre do nascimento do meu filho Levi. Foi um momento desafiador. 2016 foi desafiador. Quem me acompanha, quem me acompanhou sabe que 2015 foi desafiador. Mas Levi nasceu nesse período. Irmãos, eu fiquei preocupado. Já tinha Catarina já estudando, já tinha umas coisas para resolver, mas Levi chegou. Como também chegou Lian, para a família do Miguel e da Laíse. Parece, casal, que é desafiador, mas um menino. E agora? Irmão, pode acabar o mundo de 7 da... Opa, meu horário é 5. De 5 às 18 horas. Mas quando eu chego em casa, sai de baixo, meu irmão.
É 2 meninos dentro de casa. Não tem gravata, não tem roupa de crente, não tem sapato, não tem o cheiro do dia a dia, porque é minha alegria também. Você entende isso? Aquele momento, aquela situação parece ser de tristeza, meu Deus, leite, fralda, parto para fazer, e tanta coisa que a gente pega o período ainda daquele besouro, daquele bichinho que mordia, a criança ficava com a cabeça, tinha um problema, me faltou o nome aqui agora, microcefalia. Pronto, foi aquilo ali. Quem voltar vai ver que foi, Senhor, está aí, Nami dormia no ar-condicionado, a conta vinha lá em cima, e vamos nessa, para não deixar mosquito morder, peleja, mas hoje é alegria. Brincadeira, quem acompanha no Instagram vai ver lá, é brincadeira, é não sei o quê, porque a gente gosta disso. É vivência. A gente pode olhar pelo lado ruim. Leite, fralda, noite sem dormir, hein? Hein, Miguel? Hein? Já está acostumado, segundo é mais fácil. Mas a alegria que pode proporcionar. Hoje pode estar vendo, você pode estar vendo o lado ruim, o lado desafiador, vamos pensar assim. Mas o que pode proporcionar? Alegria, irmão, dentro do nosso coração. E o próprio Deus produz isso. O próprio Deus faz isso dentro de nós, para não nos abatermos com as situações e circunstâncias contemporâneas. Guarde esse sentimento. Peça para o Senhor lhe dar mais desse fruto. É um fruto do Espírito. A carta de Paulo aos Gálatas tem lá um texto maravilhoso, não está aqui na memória, que vai trazer também os frutos do Espírito. Tudo está acontecendo ao contrário, mas eu estou cheio da graça de Deus. Eu estou cheio da alegria do Senhor. Queridos irmãos, um outro fruto do Espírito Santo é paz. Guarde isso. Um dos nomes de Jesus é Shalom, Shalom. Até hoje há o cumprimento dos judeus. Shalom, Shalom. Paz seja com vocês. Quando Jesus aparece para os discípulos, após a sua ressurreição, ele vai dizer: paz seja convosco. A paz, para esse contexto hoje, 2021, para o contexto de igreja, para o contexto de disputas, para o contexto de quem vai ganhar, quem vai vencer, nós precisamos de paz. Nós precisamos de paz para viver agora. Pessoas inquietas, ela tem a dificuldade de ver a alegria, porque o seu coração não está em paz. Há momentos que vai faltar, no trânsito, de meio-dia, falta às vezes. Quando você para educadamente para uma pessoa, passar na faixa e a pessoa passa desfilando. Educadamente você vai precisar de paz quando chegar lá no consultório, seu horário for 4 horas, e você ficar lá até 5h30 lá, esperando, você precisa de paz. Dentro da família vai precisar de paz, ou um lugar de paz. Irmão, não perca a paz. Não perca a paz. Encontrar hoje cristãos desesperados, cristão que não consegue mais se controlar, rapidamente começa a ler uma coisa, não vai até o fim. Começa a assistir um vídeo, não consegue até o fim. Está inquieto. Cuide da sua paz. Essa paz está com você. Quando nós saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor, olha como isso é poderoso. A Bíblia vai dizer, se ele não receber, ela volta para você. Porque há em você paz. Você tem a paz de Cristo. Você tem a marca do Senhor. Fruto primeiro qual é? Alegria. Segundo é paz. Não sei como é que você está. Qual o seu desafio para amanhã, segunda-feira, ou a semana que segue, ou o mês que segue, mas fique em paz. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Se eu estou na videira, se eu estou em Cristo, algo vai acontecer. Até mesmo morrer. Mas algo vai acontecer
para que eu possa vivenciar os propósitos de Deus nesse momento. Igreja, povo de Deus, o último e o mais desafiador me daria um texto todo de Hebreus 11. O fruto também, isso é interessante, trazido pelo Espírito Santo, é o fruto da fé. Irmãos, nós não podemos só ter fé quando a conta está bonitinha, ou quando recebemos algum Pix, ou quando alguém diz que vai nos abençoar. Não. A fé, ela vai ser construída em situações. Eu pregava hoje pela manhã, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, alguns versículos, e há naquele texto ali, nessa versão que estou usando, que as provações vai aprovando a nossa fé. Então, por que Abraão foi Abraão? Porque teve um segundo filho? Não. Porque Deus cumpriu em Abraão a promessa de Isaac. Poderia, ou estaria, ou seria, se Abraão, no primeiro momento, no primeiro ano, olha, tu vai ter um filho, e Deus fizesse assim. Seria interessante a gente ver o povo de Deus entrando em Jericó, mas havia uma mulher ali, Raabe, ela tinha uma profissão não muito agradável para os nossos dias, mas entre todos os moradores de Jericó, foi a escolhida para ser salva daquela situação. E o interessante, Antônio Ferreira, é que Raabe aparece na cronologia de Jesus. Irmão, Mateus começa a escrever sobre isso. Pense comigo, aquela mulher salva de um grande momento para o povo de Israel, que é derrubada dos muros de Jericó, ela é salva, mesmo tendo as suas práticas não sociais, para até o nosso contexto de hoje também. Ela foi escolhida, e ela está lá escrita no livro de Hebreus capítulo 11, escolhida por Deus. Irmãos, estamos escrevendo uma história de fé. A Esperança, Igreja Batista Esperança, pastor Aniel Costa, teria uma grande história para contar hoje, a ver esse trabalho. O pastor João, com o trabalho que vem fazendo. Congregação Celebrar, com o trabalho que vem fazendo. Irmãos, nós somos um povo da fé. Um povo da fé. Nós oramos a um Deus que a gente não vê. Quando era menino, lá em Barbacena, irmãos, a gente ia para Bom Jesus da Lapa. Tinha que pagar uma promessa lá que mamãe fez. Irmão, não tinha dinheiro para ir. Aqui quem alcançou a latinha de leite, botava uma farofa dentro e tinha que dar até Bom Jesus da Lapa. Lá chupava uma rapadura lá, tudo menino, eu estou falando de 85, 87, 88, mais ou menos isso aí, 4, 5 anos, não sei, mais ou menos isso. Mas pense comigo, era a fé que movia as pessoas. Irmãos, saímos agora de um mês, onde se faz o caruru para os orixás aí. Tem gente que não come carne há muito tempo, só para poder comprar os frangos para fazer o bendito caruru. Os benditos quiabo, que tem a forma de cortar o quiabo. Não pode cortar de qualquer jeito, não. Vá quebrar a ponta do caruru, do quiabo do santo, tem todo um processo. Entenda isso. Aquele povo, esse tipo de pessoas, tem mais alguns casos aqui, estou caminhando para o fim. Guarda a fé nisso. Para chegar em Aparecida, tem uma rampa. O povo vai de joelho. E, pasme, hoje, tem pessoas saindo para São Paulo para pegar uma toalha ungida. De um grandão aí. Ei, eu amo a palavra. Não, Ferreira, não me esqueça disso não. O texto diz que continue unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só
da uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos a mim. Você não precisa ir para São Paulo, não. Buscar nenhuma toalha ungida. Você não precisa ir no Bom Jesus da Lapa lá. Você não precisa atravessar essa ponte de Aparecida, mas não. Porque nessa noite, você veio no lugar em que Jesus chegou primeiro. Se eu achei que vim pregar aqui nessa noite, me desculpe. O pregador já está aqui. O Salvador já está aqui. O Senhor está aqui para nos abençoar. Que você possa guardar essa palavra. Cuidado com os seus sentimentos. Desenvolva os frutos que vai te dar vida e vida com abundância. Alegria, paz e fé. Porque nós estaremos cada vez mais firmados em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Essa semana diga isso para alguém. Evangelize alguém. Missões Nacionais está na semana do evangelismo pessoal. Escolha alguém para evangelizar. Escolha alguém para falar desse grande Jesus que você já conhece. Que a gente já vive isso. Escolha alguém. Será que é seu irmão? Será que é seu amigo? Será que é um parente seu que você não fala há muito tempo? Não bate um fio, não comunica-se mais? Aproveite esse momento. Há um monte de gente lá fora precisando do teu Jesus. Precisando do teu Senhor também. Que Ele nos abençoe. Que Ele tenha misericórdia de nós para mais um tempo de desafio.